A Vibe Mundial apresenta Programa Espiritualidade S.A. O poder transformador da espiritualidade na carreira, nos negócios, nas empresas e no dia a dia. Com o cientista da religião, escritor e professor Ricardo Ida. Alô, ouvinte da Vibe Mundial, um excelente dia. Cá estamos novamente juntos, como fazemos todas as manhãs, 9 horas em ponto, direto da Avenida Paulista para o mundo, nas ondas da 95,7 FM. Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida aqui na Paulista, nesse dia que hoje promete. Temos uma entrevista incrível com um grande nome da espiritualidade hoje no Brasil, mas antes eu preciso lembrar que você pode acompanhar esse programa através do canal YouTube da Vibe Mundial FM, no meu canal YouTube Espiritualidade S.A. Você pode acompanhar esse programa também no aplicativo iOS e Android Vibe Mundial FM e no site vibemundialfm.com.br. Ufa! Queria agradecer o querido Euri Benevuto na técnica e produção do Cássio Vilela, neste programa que traz todos os dias informações sobre filosofia, ciência da religião, tecnologia, espiritualidade. O meu convidado já deu-nos a honra de estar aqui duas outras vezes, com um programa que fez imenso sucesso. Ele é psicólogo, ele é escritor, ele é mestre em ciência da religião, ele é doutorando em ciência da religião, quer dizer, logo teremos mais um doutor. Ele é pesquisador, ele é sacerdote da Wicca, um dos grandes nomes, como eu falei, dentro do neopaganismo, não só, mas dentro da ciência da religião, como um grande pesquisador também dentro dessa área, que é meu querido Flávio Lopes. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Um prazer estar aqui de novo. Olha, você sabe que eu sempre fico babando, ouço suas entrevistas, né? Vamos falar também daqui a pouquinho do seu podcast, né? Sim. Mas antes eu queria trazer, eu acho que essa grande novidade, embora eu acho que você já deu entrevista sobre isso, mas eu queria falar sobre a sua obra Arádia, Decifrando o Evangelho das Bruxas, que foi lançado, não é, no final do ano passado, pela editora Ardani. Beijo, Claudinei Pietro. E eu queria... Vamos mergulhar nisso, né? Porque é um livro que traz, pelo que eu entendi, é um livro, aliás, com uma qualidade impecável, que já é característica da Ardani, mas é um livro em que você traduz e comenta uma das grandes obras, né, dentro da bruxaria, não é isso? Isso mesmo. Do autor Charles Leland. Então vamos começar. O que é esse livro? Arádia, o Evangelho das Bruxas, é um livro que foi publicado por um folclorista inglês, que é o Charles Leland, em 1899. Tá. Então ele é um livro que não é exatamente um livro de neopaganismo, mas é um livro que vai participar desse reavivamento do neopaganismo e da bruxaria. Ele é uma grande influência para a bruxaria moderna que surgiria no próximo século. Mas de que maneira que ele é importante, assim, historicamente? Porque quando a gente fala de bruxaria, e você me corrija porque eu não sou um expert como você, a gente tem diferentes correntes, né? Ou diferentes tradições. Sim. Então, quando a gente fala dessa obra, qual é a relevância? Porque eu sei que o mundo da bruxaria ficou em polvorosa quando você lançou esse livro. Por que ele é tão relevante? Ele é muito relevante, primeiro, porque ele continua uma discussão histórica que acontecia na época, que é a chamada hipótese do culto das bruxas. Então, os acadêmicos da época estavam discutindo essa ideia de que a bruxaria que havia sido perseguida pela igreja seria, na verdade, a remanescência de um antigo culto pagão, e que essas bruxas que foram perseguidas, elas eram, na verdade, mantenedoras de um antigo culto pagão. Historicamente, a gente já superou essa ideia, a gente sabe que esse não é o caso, mas esse livro ele é publicado como um achado de uma suposta religião das bruxas clandestina que acontecia na Itália. Então, o Leland ele era um folclorista dos Estados Unidos que se apaixonou pelo folclore da Itália, foi morar na Itália e publicou diversos livros de folclore que ele ia coletando na Itália, remanescências pagãs de orações, práticas mágicas, sobre as antigas deidades daquela região. E aí, 10 anos antes dele publicar o Arádia, ele conhece uma mulher que ele chama de Madalena, que é super polêmica, as pessoas discutem muito se ela existiu, se ela não existiu. No livro eu trago todas as evidências para o suposto existimento dela, os outros teóricos que trabalhavam com Leland, que falam que encontraram a Madalena,
E a Madalena é contratada pelo Leland para ser a sua principal coletora de folclore. Então, nos livros antes da Aradia, ele vai escrevendo e comentando: a Madalena encontrou essa oração, encontrou esse encantamento. Ele vai falando sobre a Madalena. E aí ele conta que, logo que conheceu essa mulher, ela disse que havia uma religião de bruxas organizada na Itália, só que era uma religião secreta, clandestina. E que essas bruxas tinham um documento que teria a doutrina dessa religião. E aí o Leland fala para ela que ele quer esse documento. E ela fala que vai tentar pegar isso para ele. E aí só 10 anos depois é que ele recebe esse texto pelo correio no dia 1º de janeiro de 1887, eu acho. E aí ele trabalha numa tradução disso para o inglês e publica isso, dizendo que, na verdade, aquela seria a doutrina de uma religião das bruxas da Itália. Mas o livro é muito interessante porque, na verdade, quando a gente vai analisar o livro, e é isso que eu faço no meu livro, né? O livro tem a tradução do Aradia e uma expansão comentada do livro. Quando a gente vai analisar o conteúdo desse livro, o que a gente percebe, na verdade, é a continuação dessa corrente de reimaginação da bruxaria. Então, todos os elementos que fazem parte dessa religião são paródias do cristianismo, de alguma maneira. Então, a deusa que seria a deusa dessas bruxas é Diana. Diana é a antiga deusa romana que estava associada à caça, à lua e à virgindade. Só que nesse livro ela não é retratada com esse imaginário pagão dos romanos. Ela é retratada com o imaginário cristão de Diana. Então, à medida em que o culto de Diana permanecia na Itália, concorrente ao cristianismo, Diana se transformou nessa grande depositária do cristianismo das remanescências pagãs. E aí ela é citada em uma série de documentos históricos da igreja durante a Idade Média, dizendo que esse culto deveria ser perseguido, erradicado, e inclusive ela é chamada de essa deusa dos pagãos. E aí esse culto, que era um culto da natureza, dos lugares selvagens, vai se tornando um culto associado à noite, aos demônios noturnos, aos pesadelos, aos terrores noturnos, a ideia do sabá noturno das bruxas, e aí essa Diana vai ganhando uma outra cara. E aí no Evangelho das Bruxas é ela que aparece. Então o Evangelho das Bruxas começa com uma narrativa de como Diana criou todas as coisas a partir da noite primordial. Então ela se separa em trevas e luz, ela sendo a escuridão, e o seu irmão sendo a luz. E esse irmão é chamado de Lúcifer no livro. Certo. Na mitologia romana, o irmão de Diana é Apolo. Então, tem muitos neopagãos que olham para esse nome de Lúcifer e falam assim, não tem nada a ver com o diabo, na verdade é Apolo. Mas, na verdade, não. O livro traz elementos dessa mitologia luciferiana mesmo. Então, fala que ele foi expulso do paraíso pela vaidade, que ele caiu dos céus, com todas aquelas referências de Isaías, que a gente sabe que depois vão compor esse imaginário. E aí, juntos, eles têm uma filha, que é a Aradia, uma filha espiritual, que encarna, desce à Terra, como faz Jesus, para libertar o povo de Diana que estava sendo escravizado, os antigos pagãos que estavam sendo escravizados. E aí a Aradia desce para libertá-los combatendo a igreja. Então, quando Diana orienta o que a Aradia deve fazer, ela diz que ela deve combater os opressores. Então, o livro faz uma crítica à igreja enquanto instituição política, que legitima a opressão das pessoas. E aí a Aradia vem para ensinar as pessoas não uma magia necessariamente benevolente, não um culto à natureza como a gente vai ver no neopaganismo, mas uma magia de combate, de libertação contra essa opressão sistematizada pela igreja. Então o livro faz essa crítica dizendo que as lideranças da igreja se corromperam ao longo da história e que o poder da igreja legitima essa opressão. E o livro vai fazer essa crítica à igreja, que era uma crítica que estava acontecendo na época muito forte. E aí o livro traz determinados rituais, ele traz mitos, histórias, e isso vai compondo esse imaginário do que a bruxaria antiga deveria ser. E aí quando surge a Wicca no próximo século, ela surge com uma proposta diferente dessa, ela surge como um reavivamento desse paganismo perdido, mas vários elementos do que tinham no Aradia, inclusive trechos inteiros desse livro, vão aparecer na Wicca gardneriana, que é a primeira das tradições de Wicca que surge na Inglaterra. Eu tô até checando aqui uma coincidência, porque é o seguinte. É engraçado, olha o momento histórico. Eu estou pesquisando agora, nesse exato momento, vou lançar um capítulo de um livro publicado pelo professor João Décio sobre o que esperar do novo Papa. E o novo Papa Leão XIV, ele escolhe esse nome, né, em referência ao Leão XIII, que assume o papado em 1878 e portanto, surge mais ou menos na época da publicação do livro, porque as pessoas falam que justamente o Papa Leão XIII, ele estava no meio de dois papas que foram o símbolo
de um conservadorismo da igreja absurdo que foi o Papa Pio IX e o Papa Pio X. E esses dois papas, Pio IX e Pio X, eles realmente entraram de sola para combater a modernidade e combater qualquer movimento que já vinha surgindo em torno de 1850 de reavivamento de novas de antigas tradições e o surgimento de novas espiritualidades. Sim. Então, a mim me parece, né, que quando você... Isso que eu queria entender. Quando você... o livro falar é uma crítica à igreja, quer dizer, a gente está falando justamente, talvez, de uma nova perseguição, né, que a igreja estava promovendo em relação a novos movimentos espirituais? Sim, e também vem de uma corrente do pensamento iluminista que queria trazer um cientificismo desligado da ideia da igreja. Então, quando a gente vai rastrear um antecedente dessa obra, no mesmo século, no começo do século, a gente tem um romance escrito por um historiador, que é o Michelet, um historiador muito importante da história da França. Mas aí ele escreve esse romance chamado La Sorcière, em português A Feiticeira, que reimagina essa bruxa diabólica, colocando essa bruxa, que seria uma suposta cultuadora do diabo, etc. Ele associa esse diabo ao deus Pan da Grécia Antiga, como, na verdade, uma libertadora. Então ele faz uma grande ódio a essa figura da mulher, de novo, fazendo uma crítica a essa ideia da mulher como submissa, como originadora do pecado original na igreja, e ele vai colocar essa figura da mulher e do diabo, que é seria uma versão cristianizada e corrompida de um deus pagão, como os grandes libertadores. Então, os arautos da ciência, os arautos do conhecimento, aqueles que trazem a experiência do corpo, o nascimento nesse mundo, a sexualidade. Então, esse livro do Michelet... foi um livro que gerou bastante polêmica na época, porque ele era um historiador importante, e aí, nesse momento, ele deixa toda a metodologia da história de lado e escreve esse livro realmente como um romance, uma ficção, reimaginando essa figura da bruxa. E o Michelet tinha uma posição política muito radical, então ele lança esse livro para provocar mesmo, ele lança esse livro... para questionar todos esses valores da igreja, e a gente sabe que o Leland teve contato com o Michelet, teve contato com essa obra, depois a Margaret Murray, que vai reimaginar esse cenário da bruxaria também. Então o Michelet é importante, ele está dentro desse movimento de uma crítica à instituição da igreja. Então a ideia deles era, de alguma maneira, subverter esses símbolos que legitimavam o poder para trazer um contraponto e pegar todos os símbolos que eram demonizados pela igreja e colocá-los, na verdade, como símbolos de libertação. Eu fiquei muito feliz quando o Claudinei anunciou que ia criar a Ardani, né? Porque ele diz, olha, eu vou criar a grande editora, né, de neopaganismo e de magia, etc., no Brasil, e ele trouxe títulos muito novos, produções inéditas. E a mim me parece que em língua portuguesa, você me corrija, esse talvez seja o livro mais antigo publicado em português, né, sobre bruxaria. Sim. Né? E aí você traz todas essas referências, e a minha percepção também, ouvindo você, é que ele é um livro, quer dizer, não é um livro apenas para wiccanos ou pessoas que praticam a bruxaria, mas ele é um livro essencial também para se pensar a espiritualidade nessa virada do século, né? Isso. E também os movimentos sociais. Sim, exatamente. Tanto no livro, no meu livro, tem uma parte histórica com vários capítulos em que eu faço essa análise de como é que os símbolos do livro se constituíram nesse contraste com os símbolos da igreja. Então, um neopagão que lê o livro, e de novo, é importante dizer que o Aradia não é um livro de Wicca, não é um livro neopagão, ele é anterior a tudo isso. Tem muitos neopagãos, inclusive, que não gostam dele por essa carga de crítica pesada da igreja, esses símbolos contra cristãos. Então, tem muitos neopagãos que não gostam do Aradia, na verdade, né? Mas, quando a gente vai olhar os símbolos do Aradia, eu lembro a primeira vez que eu li esse livro, eu tinha, 13 anos a primeira vez que eu li. A minha primeira cópia do Aradia tem a data lá, eu tinha 13 anos quando eu comprei. E quando eu li, eu tinha uma noção de neopaganismo. Quem lê realmente vai olhar para aqueles símbolos de Ana, etc., um culto da lua, e vai ver elementos do neopaganismo lá. Então parece, num primeiro momento, que é um livro que tem elementos pagãos, mas quando a gente vai analisar historicamente o livro, na época que ele foi escrito, a gente percebe que esses símbolos pagãos, na verdade, são símbolos que vêm da mitologia da própria igreja. Então, quem estava falando de Diana na época era a igreja. Diana era a grande inimiga da igreja ali naquela região da Itália, né? Então,
os símbolos que compõem o Aradia são escolhidos a dedo para isso. Então tem um ritual, por exemplo, que é uma refeição sagrada, que faz uma paródia da ideia da Eucaristia, onde você prepara um pão e esse pão é assado como corpo de Diana. E aí, nesse ritual de comunhão, as pessoas comem o pão e o sangue de Diana. Então, todos os símbolos que constituem o Aradia são escolhidos a dedo para fazer essa inversão dos símbolos cristãos. Então, realmente, ele é um livro de crítica política, de crítica social. Então ele é um livro que não é só voltado para quem segue as religiões pagãs ou neopagãs, mas ele é qualquer estudioso de ciência da religião, por exemplo, que é o nosso caso. Sim. Todo pesquisador de ciência da religião ele precisa ler se ele quiser entender essa mudança de virada de século. Exatamente, ele traz e concretiza nessa obra diversas críticas que estão acontecendo naquele momento histórico. Eu reforço muito isso porque a impressão que eu tenho, e falo isso em diferentes tradições, é que as religiões mais recentes, elas têm muitos livros que nós chamamos, né, dentro da universidade, você e eu, de êmicos, ou seja, são Sim. livros voltados para os fiéis, mas tem uma pouca literatura, isso inclusive dentro do próprio espiritismo no Brasil, de um olhar neutro, quer dizer, olhar de fora, Sim. né? E esse livro, ele traz essa percepção, quer dizer, o Flávio, não apenas como alguém que conhece a fundo as diferentes tradições pagãs e neopagãs, mas ele traz o olhar do cientista da religião. Sim, muitos capítulos, sim. Eu digo que esse livro junta o Flávio psicólogo, porque tem uma análise dos símbolos, da simbologia. Então eu pego esses dois mitos, né, que é o mito da criação e depois o mito da descida de Aradia, que seria um Velho Testamento e um Novo Testamento, e eu faço uma exegese do mito. Então eu pego frase por frase e eu vou rastreando as origens, de onde aqueles símbolos vêm, como aqueles símbolos, na verdade... Porque se tem essa ideia também de que o Leland inventou tudo. Então, mesmo no discurso êmico, as pessoas têm duas posições êmicas. Uma é, isso é verdade, realmente tinha um culto de bruxas. E a outra posição é assim, não, ele sentou e inventou tudo. Então são dois extremos muito grandes. E o debate acadêmico em torno da obra fala assim, olha, não é tão simples assim. Né? Ninguém senta e inventa as coisas do nada. E nem necessariamente a gente precisa entrar nesse discurso de que tinha uma religião clandestina de bruxas. Então, no livro eu trago toda a discussão acadêmica da validade, tem uma introdução muito robusta de quase 40 páginas em que eu trago toda a discussão acadêmica sobre a validade da obra, mas eu faço no próprio livro uma análise, enquanto cientista da religião, da importância da obra historicamente, psicologicamente, dos símbolos que são desenvolvidos ali, e aí no final do livro eu trago uma discussão que é mais para os neopagãos mesmo, de que como é que a gente usa isso na nossa prática neopagã hoje em dia. Então, como os feitiços do livro funcionam, como a gente pode adaptar os rituais para a era moderna. Então, tem esses três elementos no livro. Um que psicológico, legal. Um mais científico, técnico e um mágico. Você fala aqui da estregoneria, né? Que é chamada tal da bruxaria dentro da Itália, não é isso? Você fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu sempre tive curiosidade, já ouvi muita gente falando. O que é estregoneria? Estregoneria é simplesmente a palavra em italiano para bruxaria. Então, o que a gente chama de witchcraft em inglês é estregoneria na Itália. Mas acontece que o que foi essa suposta bruxaria medieval? Então, teve essa ideia do culto das bruxas, essa hipótese do culto das bruxas que fala, olha, isso é uma remanescência pagã, isso já foi descartado pela academia, mas hoje tem outros acadêmicos, como, por exemplo, o Carlo Ginzburg, que é um acadêmico lá da Itália, que vai dizer assim, nessa bruxaria que foi perseguida pela igreja, não existe uma religião que sobrevive, mas existem remanescências folclóricas, e ele escreve alguns livros falando sobre isso. E isso é o que seria chamado de estregoneria, seria essa magia popular da Itália. Então, muito vinculada às tradições católicas, inclusive. Então, as tradições de benzimento, de benedicária, de remoção do mal-olhado. Então, o que as pessoas entendem como estregoneria são essas práticas mágicas folclóricas que sobrevivem na Itália e que, claro, estão muito ligadas agora, né, a essa ideia do cristianismo. Elas não são práticas pagãs, mas são essas práticas de benzimento, de tirar o mal-olhado, etc., que a gente tem na Itália. O Luiz Antônio Gasparetto, né, que foi comunicador da rádio por muito tempo, ele falava muito disso. Ele dizia, ele era neto, né, porque tanto o Aldo quanto a Zíbia eram filhos de italiano. E ele dizia, olha, benzimento aqui no Brasil, né, você tem a linha dos benzimentos de origem dos povos originários, né, dos indígenas, os benzimentos, de certa maneira, não com esse nome,
lá dos pretos velhos, das pretas velhas, não estou falando de Umbanda necessariamente, estou falando das pessoas vivas, né, que traziam esse... E aí dizia, tem os portugueses, que também gostavam muito do culto das almas, etc., tinham o catolicismo popular, e os italianos. Quer dizer, essas bruxas, que a gente chamaria estergoneria, elas são chamadas bruxas, mas na verdade elas praticavam um catolicismo popular, ou estou errado? Isso, é um catolicismo popular. Muitas não gostam de ser chamadas de bruxas, inclusive. Tanto lá como aqui, né, no mundo todo, bruxaria sempre foi um termo pejorativo. Uhum. É o neopaganismo que pega esse termo e ressignifica esse termo, mas bruxaria sempre foi pejorativo, sempre foi ruim. Então, muitas dessas mulheres que praticam isso não chamam necessariamente isso de bruxaria. Hoje tem um movimento de ressignificação do termo, então as pessoas se apropriam do termo e ressignificam. Mas as mais velhas não vão gostar de ser chamadas de bruxas. É um catolicismo popular, uma magia católica popular, folclórica. Mas existe, você enquanto pesquisador, eu acho que eu falo isso assim, nenhum problema. Esse programa é ouvido por milhões de pessoas no mês. Eu acho hoje você um dos grandes pesquisadores de toda essa temática. Existe no Brasil esse movimento organizado ou não? Assim, simplesmente não? Não existe. Essa tradição que existe das mulheres que às vezes herdaram das nonas. Isso. E que tem desaparecido, né? Várias pesquisas de benzimento no Brasil mostram, primeiro, como isso tem desaparecido e, segundo, como o movimento de nova era tem se apropriado dessa ideia do benzimento. Então, hoje a gente tem curso de benzimento com certificado. Então, isso tem sido absorvido pela nova era. Mas, enquanto prática folclórica, ela é uma prática familiar, passada de dentro das famílias. Geralmente de uma mulher da família para uma mais jovem. E aí, quando isso é passado... E existe uma pesquisadora na Itália, que ela é uma cientista da religião também, chamada Angela Pucca. Ela é lá da Itália, ela tem um canal no YouTube muito legal. E ela fez a pesquisa do doutorado dela sobre a sobrevivência disso na Itália. E aí, o que ela descobre na pesquisa dela, né? De que na Itália você tem várias correntes dessa prática de benzimento, mas não são benzimentos universais. Então, tem uma família que tem um benzimento para pessoa que tem febre. Outra família tem um benzimento para pessoa que quebrou a perna. Outra para uma dor de garganta. E aí, hoje, as pessoas estão começando a cruzar essas práticas. E como é que isso é transmitido? Geralmente, essa habilidade, né, desse benzimento é transmitida num dia específico do ano. Tem uma cerimônia para que isso seja transmitido. E hoje, o que as pessoas estão fazendo na Itália é que elas estão trocando isso. Então, na minha família, a gente tem um benzimento para... quebranto. Conjuntivite. Na sua, para quebranto. Então, eu vou lá e eu transmito o meu para você e você transmite o seu para mim. Então, hoje ela está mostrando como... Isso antes que eram práticas regionais, né? Então, naquela vila tem uma senhora que benze isso, na outra. Hoje isso está se multiplicando e as pessoas estão trocando esse conhecimento, inclusive pela internet, pelo Facebook. Ela mostra isso, é muito interessante. Mas no Brasil a gente não tem um movimento organizado como isso está acontecendo na Itália. O que a gente vê aqui, na verdade, é uma diminuição dessa prática folclórica familiar. Você como psicólogo, você acha que faz, agora além de duplamente cientista, Sim. né? Você acredita que no momento em que essas trocas, elas deixam de ser realizadas de uma maneira ritualizada, né? Elas perdem um pouco da sua eficácia, não? É uma grande discussão essa, né? Na verdade, as pessoas até tentam manter essa eficácia simbólica do rito, mas, por exemplo, elas fazem as iniciações pela internet, é super interessante. E o que eu penso é que isso se atualiza. Tinham maneiras de se fazer isso no passado e as pessoas estão descobrindo maneiras de trazer isso para a era moderna, para a vida delas hoje em dia, e que isso se atualiza. Se isso perde eficácia simbólica, etc., depende muito de quem passa por isso e justamente da eficácia simbólica que isso tem em quem passa pelo rito. Né? Então, uma coisa somos nós de fora olhando e analisando, outra coisa é a experiência subjetiva de quem está inserido dentro e passa por essas cerimônias. Então, eu sinto que é algo que vai demorar um tempo para a gente conseguir analisar. Dentro da Wicca existe a tradição diânica, não é isso? Isso. Uma tradição, e claro que eu não vou pedir para você expor nada dos segredos, mas essa tradição diânica que existe dentro da Wicca, ela de certa maneira tem alguma coisa a ver, pode se apropriar, ou ela bebe, ou ela ela confronta essa Diana presente no Aradia? Não. Na verdade, existem duas linhas de dianismo que surgem nos Estados Unidos na década de 70 paralelamente. Um dianismo feminista, que inclusive eu estou escrevendo um artigo, um capítulo do livro do Nel,
sobre extrema-direita. NEL é o grupo de pesquisa da PUC. Isso, é o nosso grupo de pesquisa na PUC. Então, estou escrevendo um artigo com um professor, que é o Fábio Stern, sobre como um desses dianismos, que é um dianismo feminista, que é só para mulheres, etc., pode se aliar a esse discurso da extrema-direita, porque ele exclui mulheres trans da sua prática. Certo. Então, tem essa tradição feminista só para mulheres, que eles chamam de mulheres nascidas mulheres, e existe um outro dianismo, que é o que vai influenciar o que chega no Brasil, que é um dianismo misto, para homens e mulheres. Mas eles tiram esse nome de culto diânico de uma outra autora, que é a Margaret Murray, que vai falar que a Diana era uma dessas deusas das bruxas, mas que na verdade essa era uma deidade meio bissexual. Quando ela fala bissexual, ela quer dizer hermafrodita, que poderia ser Diana como mulher, Dianos como homem. Certo. E aí ela chama o culto das bruxas de culto diânico, e é por isso que as tradições diânicas se chamam diânicas. Eu ficaria, como sempre, mas eu já vou deixar o convite aqui para você voltar semana que vem, falar sobre, eu quero mergulhar mais nesse universo da bruxaria, na toda a sua produção, porque esse não é o seu primeiro livro, já é o terceiro, mas quem quiser te seguir, bom, primeiro, deixa eu só dizer uma coisa, o livro Arádia é da Ardani, você pode encontrar no site da ardani.com.br, você pode encontrar na Amazon, você pode encontrar em várias livrarias, aqui na Drummond na Paulista, na Livraria da Vida, que eu também já vi, aliás, eu comprei, eu ainda não tive tempo de ler, mas eu quero ler muitos livros agora, entrou na prioridade número 1, mas quem quiser te seguir, conhecer teu trabalho, faz como? Estou no Instagram como Conversa de Bruxo. Conversa de Bruxo. Isso. E também os seus artigos científicos, tem artigo publicado... Acha onde? A gente está enviando no meu currículo Lattes, então se me pesquisar como Flávio Lopes, dá no para Lattes, achar por currículo lá. Lattes. Na academia.edu também. Academia.edu, procura Flávio Lopes, mas você encontra os livros do Flávio Lopes, que é Bruxaria Solitária, o Grimório também. Grimório da Magia Natural e o primeiro que é Bruxaria Solitária. E Arádia, são livros imperdíveis. Nos vemos amanhã às 9 horas em ponto. Um grande beijo.